Node.mon instalado, configurado, tudo certo. Agora a gente vai para o próximo passo e vamos falar sobre parâmetros, beleza? Mas antes de falar sobre os tipos de parâmetros que a gente tem, eu vou fazer uma configuraçãozinha aqui que vai ser necessário para que a gente consiga trabalhar com um determinado tipo de parâmetro, beleza? Eu vou criar um outro middleware aqui utilizando o app.use. Vou passar uma função do Express como parâmetro chamada URL encoded. Essa função recebe um objeto, certo? E eu preciso configurar uma propriedade chamada extended. E eu vou configurar ela como true. O que nós estamos fazendo aqui? A gente está falando que a gente quer ter acesso ao corpo da nossa requisição, que é o que a gente chama de body. Beleza? Sem essa configuração, nos testes a gente vai até ver isso, a gente não consegue acessar o corpo da requisição. Para testar, eu vou criar uma outra variável aqui dentro da nossa rota chamada body e a gente vai atribuir a ela o valor do body da requisição, certo? Mas para ficar visível que a gente está, na verdade, pegando a informação aqui e retornando ou fazendo algum tratamento, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o body, que é a nossa propriedade que a gente está buscando da requisição, e vai adicionar uma nova propriedade aqui chamada, vamos lá, novo campo, e vamos colocar um valor aqui de teste body. Show. E eu vou pegar esse cara aqui e vou retornar no meu retorno. Então a gente está obtendo o corpo da requisição, adicionando um campo a esse corpo aqui, porque é um objeto do tipo JSON, certo? E estamos retornando ele. Um outro detalhe é que para que a gente consiga fazer esse teste, a gente vai ter que usar uma ferramenta que testa as requisições. Por quê? Porque essa informação do corpo da requisição, que é o body, a gente não tem ela disponível numa requisição do tipo get, que é o verbo get. A gente vai ver com mais detalhe o que são esses verbos. E o browser ele só trabalha com requisições do tipo get. Então é por isso que a gente precisa de uma outra ferramenta para testar. E eu vou utilizar o Postman. Show? Então estou aqui configurado aqui com o Postman, que nem eu falei aqui. Eu vou usar o post, certo? E vou passar algumas propriedades aqui no corpo da requisição. Então vou passar uma propriedade chamada nome, que é a chave e valor, certo? E o valor dela vai ser Michael. Passar uma outra propriedade chamada idade e o valor vai ser 18. E vamos testar aqui a nossa API. Vou passar aqui, vou chamar aqui, né? E aqui está o nosso retorno. Beleza? Então a gente chamou nossa API passando um corpo na requisição, utilizando uma chamada do tipo post, e ela retornou para a gente porque ela teve acesso aqui à nossa requisição, né? Ao nosso body aqui. Vamos para testar, vamos tirar esse cara e vamos ver se de fato eu preciso dessa configuração. Tirei ele e vou chamar aqui novamente. Então, note que teve um problema aqui. Ou seja, eu realmente não consigo ter acesso ao corpo da minha requisição se eu não fizer essa configuração. Show de bola? Com essa configuração feita, na verdade a gente já acabou vendo um tipo de parâmetro, certo? Mas eu vou exemplificar aqui, vou citar os 3 tipos e a gente vai comentar cada um deles. Eu vou colocar um comentário aqui, só para a gente ir passando por cada um. Então, qual que é o primeiro tipo de parâmetro que a gente tem? A gente tem o query param, a gente tem o router param e o request body, certo? Isso que a gente acabou de fazer aqui nada mais é que o request body, ou seja, a gente está obtendo informações do corpo da nossa requisição. Geralmente esses tipos de parâmetro é utilizado quando você vai com requisições do tipo post, put ou put ou patch,
que são requisições que a gente precisa enviar mais informações, né? Aí, como a gente vai ver nos próximos tipos de parâmetro, ficaria meio inviável mandar um monte de informação pela URL, beleza? Então esse daqui eu vou colocar como OK. Esse primeiro tipo de parâmetro aqui, que é o query param, é um parâmetro, o que eu costumo mais ver o pessoal utilizando para paginação. É como se você conseguisse fazer uma query através da sua URL na própria requisição. Para ter acesso a esses parâmetros, a gente obtém através de uma propriedade chamada rec.query. Beleza? Então aqui a gente tem os parâmetros do tipo query param. Vamos fazer um teste. Vou dar um console.log e vou imprimir aqui os parâmetros. Nesse caso a gente não precisa configurar nada na rota, tá? Então vou salvar aqui. Vou colocar um nome aqui pra gente ficar mais fácil a gente identificar. Beleza? Para testar a gente vai usar o Postman mesmo. Já deixei preparado aqui uma rota para agilizar. Então, para que nossa API receba esse tipo de parâmetro, a gente precisa fazer a requisição passando os parâmetros dessa seguinte forma. O primeiro parâmetro a gente coloca o interrogação, a gente dá um nome para ele e um valor, utilizando o operador de atribuição igual aqui, né? E se a gente tiver mais parâmetros, a gente vai colocando o e-comercial e determinando o nome do parâmetro e atribuindo um valor para ele. Então, se eu quiser colocar mais um parâmetro aqui, por exemplo, vou colocar só, vou chamar ele de teste e vou colocar um valor de, sei lá, kkkk, beleza? Então vamos fazer a chamada para nossa API. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Salvei. Vou fazer a chamada para a API. E aqui a gente teve acesso aos nossos parâmetros, nossos query param, beleza? Esse foi mais um então tipo de parâmetro que a gente viu. E agora a gente vai para o próximo. Qual que é o próximo? É o route param. Esses são os parâmetros de URL, né? Como que a gente acessa esse tipo de parâmetro? Para acessar esse tipo de parâmetro, primeiro a gente precisa configurar a nossa rota para definir quais são os parâmetros que a gente pode receber, certo? A gente vai fazer o seguinte aqui, ó, na nossa rota, que é a teste, eu preciso daqui para frente eu vou determinar que são os parâmetros. Então eu vou fazer o seguinte, eu preciso fazer da seguinte forma: colocar o 2 pontos e falar qual que é o nome do meu parâmetro. Vou chamar ele de ID. Se eu quiser mais um parâmetro, eu coloco mais uma barra e dou o 2 pontos e o nome dele. Eu vou chamar ele de username. Beleza? Como que a gente obtém esse parâmetro? Esse parâmetro a gente obtém através do... Vamos fazer um teste aqui, ó, console.log. E a gente obtém ele através do rec.params. Beleza? Eu vou também colocar um comentário aqui, pra gente saber que tá exibindo esse cara aqui. Beleza? Eu vou comentar esse outro aqui. Tá, mas como que a gente passa esse tipo de parâmetro para nossa API? Vou vir aqui no Postman também. Deixei preparado uma rota aqui também. Vamos lá. Como que eu vou... Então, como a gente configurou nossa rota, que ela é composta pelo nome dela, que é a teste, e daqui para frente são os parâmetros. O navegador entende então que tudo que eu digitar para cá, daqui para lá, vai ser parâmetros, beleza? Então eu posso simplesmente fazer assim, ó, colocar um, que eu vou falar que é o ID, e aqui eu coloco tipo Maicon como username. Deixa eu ver se tem mais algum, só esse mesmo, certo? Se eu colocar mais alguma coisa daqui para lá, como eu não especifiquei aqui, ele não vai reconhecer, tá? Então tem que dar match certinho da forma como eu configurei aqui, com a forma que eu estou passando aqui. Então vamos fazer o teste aqui, vamos ver. Beleza?
aqui exibiu os nossos parâmetros. Show de bola? Então é isso, galera. Sobre parâmetros é isso, mas apenas para a gente fechar o fluxo e fixar o conhecimento, deixa eu só fazer um overview. Eu tenho 3 tipos de parâmetros, que é o Query Param, o Route Param e o Request Body. Query Param são os parâmetros que eu utilizo o ponto de interrogação com o e-comercial, e no meio meus parâmetros faço como se fosse uma query através do URL. O Route Params eu passo parâmetros através do meu URL separado por barras. O Request Body são os parâmetros que eu passo no corpo da minha requisição. Show? Para eu utilizar parâmetro do tipo Request Body, eu preciso configurar essa informação aqui utilizando um Midori e a função URL Encoded do Express. Show de bola? Para acessar os nossos parâmetros, eu utilizo essas propriedades que estão na nossa função aqui que a gente recebeu, no nosso parâmetro que a gente recebeu da nossa função, que a gente nomeou de rec, beleza? Aqui a gente tem uma função callback que a gente criou, que vai ser chamada quando o nosso Midori interceptar a nossa requisição. Ele vai disparar essa função para a gente, e por detrás dos panos ele já vai enviar as informações da requisição e vai disponibilizar uma função aqui que a gente chamou de res, para que a gente consiga dar um retorno para o cliente. E através dessa função eu determino o que eu quero retornar para o meu cliente, beleza? Então aqui a gente finaliza a aula entendendo um pouquinho mais sobre o que são parâmetros. Valeu, galera, até a próxima.